Nos séculos 16 e 17 surge o transporte público, com as diligências, que eram carruagens puxadas a cavalos ou burros e que transportavam pessoas entre as principais cidades europeias. Uma característica das diligências era de não ter pontos de paradas fixas. Mais tarde, esse sistema evolui para o ônibus, que, apesar de ainda possuir tração animal, se diferenciava por ser um transporte municipal, com um caminho definido e fixo. Além de possuir uma tarifa acessível a todos. Em 1832, o bonde entra em operação na cidade de Nova York. Construído pelo irlandês naturalizado norte-americano John Stephenson, o transporte só foi disseminado 20 anos depois. Seus carros rodavam em cima de trilhos presos ao chão, tornando o transporte mais ágil. Pois, sem o atrito com o solo, os cavalos podiam puxá-los com mais rapidez. O bonde é um marco na evolução do transporte público mundial. Com o tempo, o bonde foi sofrendo modificações. Sua tração, que inicialmente era animal, foi recebendo variações, como a cabo infinito, Motor a vapor, motor a gasolina ar comprimido e, por fim, motor elétrico. Ele também deixou de ser uma fabricação artesanal e com materiais orgânicos, passando a usar ferro e aço. O Brasil foi o segundo país a adotar o bonde como meio de transporte. O bonde chegou na metade do século XIX, durante o Segundo Império, sendo a primeira concessão para o transporte datada de 12 de março de 1856, no Rio de Janeiro, fazendo a rota do Rio Comprido ao bairro da Gávea, com ligação ao Cosme Velho. Em 1865, a cidade de São Paulo ganha seu primeiro sistema de transporte público. As diligências, oferecido pelo senhor Donato Severino. 6 anos mais tarde, o governo imperial deu a concessão ao engenheiro Nicolau Rodrigo de França Leite para instalar a primeira linha de bonde de São Paulo, que ligaria o Largo do Carmo à Estação da Luz, mas esta não foi concluída. A Companhia de Carris de Ferro de São Paulo, tendo comprado a concessão, inaugura em outubro de 1872 a primeira linha de bondes de São Paulo, ligando o centro da cidade à estação de trem. Um ano antes dessa instalação, inaugurou-se a linha de bonde em Santos, ligando o centro da cidade à Barra do Boqueirão. Esta linha foi concedida a Domingos Moutinho por 50 anos, para o uso de transporte de gêneros e mercadorias por meio de trilhos, de acordo com a Lei Provincial número 67, de 10 de abril de 1870. A partir desse período, até o final do século, houve uma corrida entre empresários santistas para a abertura de diversas linhas de bonde que cortavam a cidade e também ligavam a São Vicente. A palavra bonde foi criada no Brasil no ano de 1872 e designava não o carro do bonde, mas sim as passagens, que eram vendidas em grupos de 5 para facilitar, pois cada uma valia R$200 e não existiam muitas moedas desse valor. Estes bilhetes, impressos nos Estados Unidos, recebiam o nome de bonds. Com o tempo, houve a criação de um neologismo e os carros do bonde começaram a ser chamados de bonde. Em 1888, Frank Sprague, em Richmond, Virgínia, adapta o bonde para se locomover por eletricidade. O sucesso foi tão grande que em 1890, essa nova tecnologia já estava espalhada pelo mundo, substituindo os bondes de tração animal. Em 1896, o comendador Antônio Augusto Souza, presidente da Companhia Viação Paulista, antiga Companhia de Carris de Ferro, trouxe, juntamente com o italiano Francisco Antônio Gualco, os bondes elétricos para a cidade de São Paulo. E em julho de 1897, a Câmara Municipal aprovou o requerimento destes para a concessão do novo sistema de bondes elétricos. Mais tarde, esta concessão foi vendida à recém-inaugurada de São Paulo Tramway Light and Company, que concluiu o projeto em maio de 1900. Mas engana-se quem pensa que São Paulo foi a primeira cidade brasileira a utilizar o bonde Antes elétrico. dessa, o novo transporte
já havia sido implantado no Rio de Janeiro Em Salvador, e Manaus. em 1901, o Dr. João Éboli comprou os bens da Companhia Aviação Paulista e criou a empresa Ferrocarril Santista. Inaugurando nesse mesmo ano a linha Boqueirão Ponta da Praia, que ia pela praia e não pela parte de trás das residências. Neste mesmo ano, foi proposta a modernização das linhas de bonde. Em 1904, The City of Santos Improvement Company, a CIT, adquiriu os bens da empresa Ferrocarril Santista, que tinha como diretores Júlio Conceição e James Mitchell. Esta empresa já fornecia os serviços de luz, força e gás e ganhou a concessão para o transporte. Nesse período, Santos ainda utilizava os bondes de tração animal e a vapor. Em 1909, a companhia inaugura a primeira linha de bonde em Santos, que ia do centro de Santos a São Vicente, descendo a Avenida Ana Costa e depois pela praia. Em seguida, inaugura as linhas 1, que ia do centro de Santos ao centro de São Vicente, pela atual Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida Antônio Emerick. A linha 3, inaugurada em 1910, fazia o percurso do centro ao José Menino. Já nessa época, existiam variações de bondes. Havia uns bondes cargueiros que levavam pedras para a ponta da praia, Os bondes casamenteiros bonde irrigador. e o bonde funeral. Em seguida, no ano de 1912, foram inauguradas as linhas 4, 5 e 6, que faziam as rotas do Boqueirão, Vila Macuco e Vila Matias, respectivamente. Até 1913, a eletricidade que movia os bondes era gerada por um único motor a vapor. Mas depois deste período, a Companhia CIT passou a usar a energia da usina da Companhia Docas de Santos. Em 1919, a garagem da Companhia CIT, localizada na Vila Matias, começou a construir seus primeiros bondes, pois, devido à Primeira Guerra Mundial, os preços para importação se tornaram caríssimos. O transporte coletivo, por meio dos bondes elétricos, começou a entrar em decadência devido à Segunda Guerra Mundial. A Companhia CIT necessitava importar diversas peças para o conserto e construção dos bondes. Essa decadência gerou vários protestos dos cidadãos que começaram a preterir o ônibus ao bonde. Na década de 50, a Prefeitura Municipal de Santos adquiriu os bens e as linhas de bondes da Companhia CIT e criou o Serviço Municipal de Transporte. E vagarosamente, as linhas dos bondes foram sendo desativadas até 1971, data em que o último bonde foi recolhido. O bonde é um dos últimos transportes românticos a trafegar pelas cidades do mundo inteiro. O prazer de utilizá-lo permanece até hoje em Santos, mas agora como meio turístico. Em 1984, o bonde foi utilizado pela primeira vez em Santos como um transporte turístico. Implantado pelo prefeito Paulo Gomes Barbosa, o bonde fazia o trajeto da Igreja do Imbaré, na praia, até o Canal 5. O uso do bonde como promoção turística recreativa durou pouco, e o vagão coberto, denominado camarão, utilizado neste trajeto, foi exposto permanentemente na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Em 2000, o bonde foi novamente lançado como um transporte turístico. Dessa vez, o percurso é feito no centro da cidade e, após seu sucesso consagrado, sua linha sofre expansão.